queria saber o que você achou do voto do ministro Cássio Nunes Marques. Pois é. O ministro votou com convicção sobre algo errado que estava em discussão. A melhor resposta ao ministro Nunes Marques foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que trouxe de volta, né? Veja que a defesa do ex-presidente teve que entrar numa espécie de questão de ordem para dizer que, brincando um pouco, né? Mas atenção, Marisa Letícia está morta. Estou fazendo uma metáfora, né? Mas estava se discutindo ali coisas que é próprio de outra discussão. Eu fico imaginando, Luiz, um advogado que vai para a tribuna num habeas corpus e começa a falar sobre que não foi o réu que fez, isso é uma injustiça, e que a mulher do réu, e ele tem 3 filhos em casa, não sei mais o que. Aí, se fosse o Nunes Marques, o relator ou o presidente da corte, diria o causídico, vocês estão discutindo aqui um habeas corpus. Quer dizer, existe uma ilegalidade ou não existe uma ilegalidade nesse habeas corpus, nobre causídico? E o causídico ficaria assim, ó, céus, de fato, eu peço desculpas, me empolguei e acabei discutindo a causa que não era para discutir. Essa é a resposta metáforo-irônica que tem que se dar a um voto que falou, inclusive, em delações. Ora, o Supremo, uma delação só, já disse que não. E aí se cria no próprio Supremo, Azenha, uma coisa assim, que são um ministro puxa do bolso do colete 10 precedentes. O outro puxa 10 precedentes para dizerem coisas contrárias um ao outro. Mas, afinal, um precedente precede. Precedent, isso vem lá do common law. Então, você tem uma decisão que dentro dela tem aquilo que os americanos chamam de holding. Quer dizer, como uma holding de uma empresa, tudo sai dali, né? Então, é um princípio que está dentro, mas não pode sair filhotes diferentes. De um lado sai a turma que é a favor, a outra turma da contra. Isso, um estudioso diria que Houston, nós temos um problema, né? Olênio, eu sou contrarian, quer dizer, eu gosto de ouvir o Marco Aurélio, né? Mas eu não entendi as críticas que ele fez. Ele se equivocou quando falou do caso Janene, sabe? Isso não é isso é muito importante. O ministro Supremo tem que cuidar com isso, porque o caso Janene, que está decidido, que foi lá que teria sido o causador de puxar a conexão com Curitiba, é de Brasília. O Moro é que fez a manipulação, e, aliás, nem sou eu que estou dizendo. Isto está na página 228, parece, do livro da juíza Fabiana. Se você tiver o livro aí, dá uma olhadinha. Então, o Marco Aurélio fez, para mim, 2 erros aí, assim, 2 ou 3. Esse é um. Ou seja, quando você parte de uma premissa errada, você chega no lugar errado, normalmente. Pode até acertar, mas um relógio parado também acerta a hora 2 vezes por dia. Portanto, o direito sempre é uma questão de meio e não de fim. Porque se eu primeiro decido, depois fundamento, eu não preciso de um juiz. O porteiro aqui do meu prédio, ele também diz se você tem que soltar ou não tem que soltar. Ele tem 50% de possibilidade de acertar. Ele pode acertar e pode errar, mas o juiz não é assim.
ministro do Supremo tem que, pela fundamentação, chegar ao resultado. Aí diz ele que estava dizendo isso por causa da consciência dele. Mas juiz não decide conforme a consciência. Ministro do Supremo decide conforme a Constituição. O que estava em jogo ali não é a rediscussão, e aí o terceiro erro dele. A rediscussão, não adianta dizer, olha, o Tribunal Regional negou o recurso. Olha, o STJ negou o recurso. Só tem um detalhe. O fato deles terem negado o recurso não significa que eles acertaram em negar o recurso. Aleluia! Esse é o problema. Se o Supremo já tem uma posição sobre competência e os outros vêm errando, mas o Supremo tem que consertar. E não adianta você dizer, mas todas as instâncias, é a mesma coisa que suspeição. O Sérgio Moro sempre diz, passou por todas as instâncias e tal. Pois, na Europa também teve um caso interessante. O juiz Larsen, que teve suas decisões anuladas pela Corte Europeia, dentro da Dinamarca, todo o tempo eles foram dizendo que não havia suspeição. Aí terminou. Aí recorreram para o tribunal. Aqui não tem isso, né? Aqui o Supremo é a última instância. Lá você pode ir para o tribunal em Luxemburgo. Aí o que acontece? Anularam. Aqui também é assim. Então, é só para os nossos telespectadores e ouvintes entenderem que isso que eu estou dizendo não é uma opinião minha. Uma das coisas que me caracteriza em todo esse tempo, embora todos nós tenhamos lado, ninguém é neutro, ninguém é um alface. Nem o juiz, ninguém é um alface. O que nós temos que ter é um grau de imparcialidade ou temos que ter um mínimo de racionalidade para explicar. Um elefante é um elefante. Pode me trazer os 100 maiores cientistas do mundo e fazer pareceres para dizer que ele é uma girafa. Não. Eu posso ser contra o elefante, odiar elefantes, mas o que eu não posso negar, porque senão eu sou um negacionista. Há uma diferença no direito entre os negacionistas, os ideologistas e aqueles que são professores e que, por vezes, a gente tem que se contrariar. Eu vou lhe dar um detalhe. Você sabia que quando o Supremo Tribunal discutiu se havia ou não direito a embargos infringentes lá no mensalão, todo mundo dizia que ou os que não cabiam ou não cabiam. Eu, porque sou um cara coerente, portanto, não é uma opinião que eu estou dando. Para mim, o Marco Aurélio errou, o Cássio Nunes errou, não porque eu quero dizer que ele errou simplesmente, porque ele errou mesmo, porque é possível demonstrar isso. E na época eu disse, perdi. Interessante, você sabia que na época o Merval Pereira usou a minha opinião como constitucionalista porque não cabia embargos infringentes. Toda a esquerda e tal, todo mundo foi contra mim. Mas eu dei uma opinião constitucional. Às vezes, eu não posso torturar a Constituição. Às vezes, eu digo coisas que desagradam. É que, nesse caso, coincidentemente, eu estou do lado da correção daquilo que é processo. Casualmente, é o ex-presidente Lula. Mas, veja, quando eu fiz a ação da presunção da inocência para a OAB, eu e alguns, o Lula não era nem investigado. E nós fizemos para ninguém, para sem rostos. E levamos isso 3 anos. Depois, contingencialmente, entrou o Lula. Então, só para dizer também que isso que nós estamos fazendo aqui, Azen, não é um exercício de retórica e de torcedor que eu seja. Só para deixar isso também claro nesse sentido, né? Sim, Lênio, como dizemos nós, jornalistas, você tem, no nosso caso, fidelidade canina à verdade factual. Você não pode fazer uma reportagem que você escolha os fatos que você quer botar lá na televisão ou na internet.
entendeu? Não tem como, né? A verdade factual está aí na tua cara e você não pode, de maneira alguma. Concordo com você plenamente, não tem essa de torcida. Eu queria que... Existe, só para... Existem disagreements, desacordos empíricos, que é o que você acabou de dizer, eu não posso negar os fatos. Existem disagreements teóricos. Sobre o fato, eu posso discutir teoricamente. Agora, tem gente que nega o fato, aí não dá. O Lênin me chamou a atenção no voto do Fux, que ele disse o seguinte, assim, de passagem, no voto final, ele disse assim, bom, olha, esses casos podem ser perfeitamente encaminhados rapidamente a um juiz que, concordando com o processo, pode tomar uma decisão rápida, dizer, não, não, tudo o que veio de Curitiba está tudo certo e dá a sentença. É verdade isso? Não, não. Essa prova produzida por um juiz. Primeiro, temos ainda o problema da suspeição, né? Isso ainda não terminou. Mas essa prova produzida em Curitiba, porque é uma nulidade absoluta, embora esteja tentando se dizer que não, não pode ser simplesmente reaproveitada. Então, o que acontece? O Ministério Público tem que formular uma denúncia. Eu duvido que um procurador, depois de tudo que aconteceu e se disse, ainda estou considerando sem a suspeição, porque com a suspeição apaga tudo mesmo, né? Porque você tem como suspeito o caso do Triplex? triplex, isto vai se estender porque a condição é personalíssima, subjetivista, para os demais, embora isso seja uma grande discussão que ainda vai ser travada depois, porque é só o triplex que foi anulado, que não se sabe se vai ser mantida na quinta-feira que vem essa anulação. Mas a sua pergunta, eu tenho que abstrair, então, a suspeição, porque se eu coloco a suspeição, a situação é diferente, parece que aí apaga mesmo. Agora, só com a anulação com base na incompetência, o procurador vai ter que denunciar de novo. Será que ele vai denunciar igual? Ele simplesmente vai copiar a denúncia? E aí começa, a defesa tem todo o direito. Eu vou trazer um complicador. Vamos supor que a suspeição caia, ou seja, fique prejudicada. Ou seja, se rasgue dizendo, não, ela já está decretada, mas vamos supor que o Supremo diga, está decretada, mas está prejudicada. É mais ou menos como você tem uma série de nulidades num processo contra você, e aí quando chegou na hora H estava prescrito. Você se salvou e ficou para trás aquilo, enfim, que nessas alturas não adianta. Mas nesse caso aí, como há uma decisão, mesmo ela prejudicada, todos os argumentos que os ministros usaram vão ser usados pela defesa para dizer que aquela prova, eventualmente, veja como é complicado, se aproveitar alguma prova daquilo que já existe, esta prova vai passar pelo mesmo problema da suspeição, porque vão alegar de novo a suspeição. Ficou claro? Uhum, claro. Agora, se o juiz, se o procurador fizer uma nova denúncia, ignorando tudo que já está feito, toda a prova vai ter que ser começada do zero, porque ela não pode ser reaproveitada, porque se for reaproveitada, ela vai passar pelo crivo da defesa dizendo, aqui está suspeito. E outra, até agora não foram usados ainda os diálogos. A defesa vai começar a usar os diálogos. E aí vem toda a discussão. Todo mundo, e aí de novo não é só opinião minha, o mundo todo entende que que uma prova ilícita ela vale sempre a favor do réu. Aí vai começar tudo de novo. Ou seja, isso é uma coisa que vai levar muitos anos
para terminar, e se for declarada, de fato, se o Supremo não considerar prejudicada a suspeição, o trabalho da defesa estará em 90% adiantada, né? Não sei se ficou claro, mas Ficou acho que muito deu para claro. explicar um pouquinho essa questão. Sim. Finalmente, Lênio, agora nós temos a declaração de suspeição, a julgamento da suspeição da segunda turma. E aí a ministra Carmen Lúcia disse muito claramente na sua última intervenção assim, que a corte, que o plenário não é revisor das decisões da turma. É verdade? Qual é a sua posição nisso? Não é de fato? Nunca foi, não é, porque são foros, o juiz natural. Se você tem um problema e seu advogado entra com habeas corpus, o seu juiz natural no Supremo será sempre a turma. Uhum. Se você tiver maioria ali, terminou. Uhum. Porque foi julgado o mérito já. Agora, se tivesse dúvidas no início, teria sido afetado o plenário para discutir, mas depois que a turma já julgou, se levar uma rediscussão disso, está se inventando um recurso que não existe dentro do regimento interno. Uma turma é soberana. Dela só cabe recursos internos. O plenário não pode rejulgar uma decisão da turma. Por isso que a Carmen Lúcia já adiantou, disse, olha, aquela decisão que nós tomamos, o mérito dela não dá para discutir aqui porque não tem o recurso. Você pegou bem, e ela pegou bem, e esse é o ponto. De novo, não precisa discutir se Moro é ou não é suspeito. Agora, tem que discutir aquilo que o Dallagnol chama de filigrana jurídica e que foi bom na vida dele, né? Quando ele precisou para ser procurador, ele não tinha aqueles 3 anos de advocacia, a técnica foi boa, a filigrana. Quando ele se livrou do PowerPoint, a filigrana foi boa, embora ele dissesse que a prescrição é como câncer, a questão da impunidade, mas ele usou. O que nós estamos discutindo agora, entre aspas, filigrana, é processo só, não é mérito. E agora, se o Supremo entender em rediscutir isso, ele está inventando. Você vai me dizer, grande novidade, ele vive inventando? Pode ser. Por isso que eu não me arrisco a fazer nenhuma projeção nem sobre o passado, nem sobre ontem, que dirá sobre o que vai acontecer na próxima quinta-feira. Ah, uma pergunta final, Lênio. Te surpreendeu esse pedido do Fachin para mudar de turma? Ele leva junto a Lava Jato com ele? Não leva? Não, não. Se fosse verdadeiro, se um ministro morre, ele levaria para a tumba todos os seus processos. Ele vai sozinho, não leva um processo com ele. Aliás, senão o Marco Aurélio levaria os dele agora para casa, né? Ele se aposenta. Né? Então, claro que não é assim, estou brincando. É que ele há uma estratégia aí nisso, né? Há uma estratégia. Ele faz isso com um certo protesto e, digamos assim, eu vou lá para a minha turma, sem nenhum trocadilho, né? Eu vou lá para a minha turma, que eu gosto. Não estou dizendo a turma de pessoas, turma, agora a primeira turma. Né? E saio e deixo. E no meu lugar vai vir o novo ministro, porque como ele vai para a primeira turma, aí o Marco Aurélio se aposenta, ele está indo para o lugar do Marco Aurélio. E aí, para a segunda turma, vem
o novo ministro indicado pelo presidente Bolsonaro. Em termos de garantias, não vai mudar muito, porque Fachin vota duro assim nessas votações, né? O novo ministro, se for que nem o Nunes Marques, já se sabe como vai votar, entende? Então, assim, ó, muitas coisas me intrigam. Quando o ministro Nunes Marques esteve no Senado, ele deu boas declarações, assim. Eu até escrevi, eu gostei muito, porque ele disse uma coisa assim: judiciário cuida do passado e legislativo e executivo cuidam do futuro. Então, por que ele deu a liminar no caso das igrejas? Ele não está cuidando do passado. É só um pequeno exemplo, eu que sou um cara atento, eu sou antigo nisso, eu sou um Matusalém do direito. Eu já escrevi mais de 80 livros e tal, então eu conheço o cego dormindo e o rengo sentado nessas coisas. Então, me dá 2 minutos, eu detecto onde está o problema. Então, eu tinha muitas esperanças nisso. Mas eu acho que é sazonal, viu? Essa questão tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. Terminada a fase, se vai terminar na quinta, o problema Lula, acho que o ministro Nunes Marques volta ao leito natural, aquele leito que, se não tiver nenhuma influência política, etc., ele é um ministro garantista. Você vai ver. Ainda poderemos falar nisso. É só a contingência, nesse momento, que faz isso. Ok, Veja queria que te eu sou agradecer. generoso. Queria te agradecer muito, viu, Lênio? E sugerir aos leitores, obviamente, além dos livros do Lênio, mas se você quer uma coisa que dê para ler no dia e bem explicadinha e tal, no consultor jurídico, vai lá, põe o nome do Lênio, que tem centenas de artigos muito interessantes e é bacana. Eu estava revisitando alguns dos seus artigos antigos e vendo, né, o Lênio escrevendo lá atrás. E foi muito importante, porque o Lênio escrevia lá atrás, quando o Moro estava no topo, aparecendo na capa da Time. Né? Isso é muito importante. Grande debate com ele, né? Sim. Eu derrotei ele num debate em São Paulo, porque as pessoas não queriam debater com ele. Ele era um homem muito poderoso, ainda é. Ele ainda é muito poderoso. Eu não subestimo gente como ele, mas eu sabia que ali estava o ovo da serpente. Eu quero dizer o ovo da serpente aí, Azen, no sentido do direito, porque, assim, eu não preciso fazer uma análise política das coisas que aconteceram. Eu quero dizer que Moro não fez bem para o direito porque criou uma mentalidade inquisitiva que não respeita processo. Isso tem uma influência muito grande. Quantas pessoas, depois disso, perderam a liberdade, que não tem absolutamente nada a ver com a política, com Lula, com qualquer coisa, mas que o juiz novinho, que acha Moro bonito, achava assim, ó, como ele está fazendo, quantas pessoas tiveram negado seus habeas corpus nesses anos aí, por causa dessa nova mentalidade? É isso que eu tento mostrar todos os dias. Mas isso acaba sendo contaminado, fagocitado pela política. Não é fácil.